eu comecei a me dedicar e trabalhar em prol de projetos relacionados às pessoas com deficiência, né? Eu vou me descrever também, eu acho que a gente não tem aqui no grupo, mas essa é uma prática que a gente vem adotando também, de se descrever quando a gente tem pessoas com deficiência visual. Então, eu sou um homem branco, uso barba, tenho cabelo meio loiro, meio castanho claro, já pouco cabelo, né? São uns fiozinhos assim. Estou vestindo uma camisa cinza e um casaco vermelho, e no meu fundo aqui tem uma parede bege, né? Então, parte muito desse processo a gente também entender que as pessoas com deficiência elas têm múltiplas necessidades ou distintas necessidades ainda da gente, né, em relação a gente. E aí, para a gente aquecer, queria fazer uma pergunta para vocês. Aí depois eu conto até um pouco também, vou contar antes da minha trajetória, assim, só para a gente poder também se conhecer. Então, eu fundei há 15 anos atrás uma organização chamada Mais Diferenças, que é uma ONG. E a Mais Diferença, a gente trabalha muito com projetos na área de educação e cultura inclusiva, mas também com trabalho. Então, eu venho trabalhando em diversos segmentos dos processos de inclusão com as pessoas com deficiência, né? Tenho bastante experiência em trabalhos de política pública, de implementação de projetos a nível municipal, estadual, federal, né? A gente já teve trabalhos com ministérios, com secretarias de Estado, então muito trabalhando na perspectiva da política pública de inclusão. Também trabalhando e apoiando as empresas nos processos de contratação de pessoas com deficiência, né, de formação, treinamento. Além da Mais Diferença, eu também sou consultor da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações. Sou consultor para a região das Américas, na área de tecnologia e inclusão, que a UIT é um braço da ONU para esses sistemas de telecomunicação. E também fundei há alguns anos uma empresa com foco em tecnologia que chama Catálise, em que a gente tem diversas tecnologias e processos que apoiam a inclusão. Então, eu venho, nesses últimos anos, me dedicando muito a esse tema, como uma atividade profissional mesmo, né? Eu vou avançando, conseguindo fazer bastante coisas aqui no Brasil. A gente também tem projetos em outros países, tem projeto na África, na região das Américas, na América Central também. Hoje também faço consultoria no Chile. Então, consegui, ao longo desses anos, ter muita experiência em diversos campos. Então, acho que, primeiro, essa nossa ideia de hoje é a gente abrir um diálogo. Eu posso contribuir, acho que de diversas formas. Então, a gente pode fazer perguntas, vocês podem trazer o tema também, sem problema. E eu acho que é muito importante essa perspectiva do Rotary de trazer o tema de inclusão, né? O Rotary é uma organização que, historicamente, apoia as pessoas com deficiência, em diferentes formatos, mas muito também da visão do Ken, e até porque eu resolvi também me juntar a esse grupo, porque a gente poderia também começar a trabalhar muito. A gente que trabalha com inclusão traz uma visão muito evangelista, às vezes, assim, de como é importante a gente também mudar um pouco o nosso olhar em relação às pessoas com deficiência e aos processos. Então, para mim, foi uma oportunidade que eu achei muito importante, tendo em vista o poder e a capilaridade que o Rotary tem nas suas comunidades. Então, eu, como uma pessoa entusiasta do tema, militante, sempre querendo mudar isso, eu achei uma grande oportunidade para a gente também mudar e contribuir ainda mais para a relação da inclusão das pessoas com deficiência. Então, para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem responder, quem quiser, mas a ideia é a gente trazer... Eu queria saber, na cabeça de vocês, qual que é a primeira coisa que vem quando a gente fala em pessoa com deficiência. Né? Primeiro imagem, sentimento, palavra, pode ser a primeira coisa. E foi essa que já veio, essa segunda já não conta mais, né? Só para a gente poder entender essa primeira perspectiva. O Israel quer trazer ali a contribuição dele. Preconceito. Preconceito. Muito bom. Quem mais, gente? O deficiente sou eu. Porque eles, os surdos, estou falando dos surdos, os surdos me entendem, eu falo. Eles fazem a leitura labial, mas eu não consigo entendê-los. Então, o deficiente sou eu. Nesse contexto, sem dúvida. O PCD ele precisa de voz, visibilidade, e Rotary pode ser essa ponte. Maravilha. A Regina ia falar. Não.
Eu tenho dificuldade de achar o microfone aqui. Eu ia dizer, ele perguntou pela imagem. A imagem, quando fala assim, a pessoa com deficiência, cadeira de rodas. É a imagem, a primeira imagem que me vem na cabeça. Isso, pode ser imagem, palavra, sentimento, pode ser tudo. Mas bacana, cadeira de rodas. Coitado, né? Também. O que mais? Alguém quer mais contribuir? Eu, como rotariana, nesse momento, vejo a palavra oportunidade. Oportunidade. Como associada. Aqui a Alica trouxe dificuldade, apresentou alguma dificuldade. Bacana, gente. Por que eu começo, toda fala que eu começo sobre inclusão, eu faço essa mesma pergunta. E muito do que vocês trouxeram, muitas pessoas trazem. De uma certa forma, a gente consegue entender rapidamente, caracterizar um pouco das percepções que a gente tem em relação a esse tema aqui com esse grupo, né? E muitas dessas palavras aparecem, muitas delas. A questão da imagem mesmo, a cadeira de rodas é a clássica imagem que a gente tem das pessoas com deficiência, muito porque o símbolo internacional de acesso, o CIA, é uma cadeira de rodas, né? E hoje existe até um símbolo mais global que trabalham as outros tipos de deficiência, né? Ou de pessoas com deficiência. As oportunidades são imensas, de fato, a gente tem muita oportunidade. E, acima de tudo, o que as pessoas com deficiência precisam são de oportunidades. Então, a gente traz um conceito, já aproveitando, que chama de equiparação de oportunidades. Então, a gente precisa garantir para as pessoas com deficiência essa equiparação, porque eles têm uma desvantagem em relação ao restante da nossa população, né? Então, trazendo um pouco dessa perspectiva, e aí até o que o Haroldo trouxe, que no contexto que as pessoas com deficiência somos nós, né, em alguns casos. E, na realidade, o que o conceito de pessoa com deficiência traz, e é um conceito que vem da ONU, da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um marco legal internacional e que foi um movimento muito importante, histórico, porque envolveu diversas pessoas com deficiência. Nesse movimento surgiu um lema que chama Nada sobre nós sem nós. Então, é muito importante a gente dar a voz e a participação das pessoas com deficiência. Isso aqui também foi trazido pelo Antônio, eu acho, né? Então, a partir da Convenção da ONU, se criaram alguns conceitos que são utilizados internacional. E também uma base de proposta de legislação que os países podem adotar. O Brasil, por sua vez, ele é signatário da Convenção da ONU e a gente teve no Congresso Nacional esse processo aprovado com um quórum qualificado, que quer dizer que é mais de 2/3 do Congresso. Então, toda a legislação dessa convenção no Brasil tem poder de Constituição. Ela praticamente, em termos legais, né, incorpora nisso. Então, pessoas com deficiência, segundo a Convenção da ONU, ela é um conceito em evolução e ela está muito ligada às questões do ambiente. Então, as pessoas com deficiência, e a deficiência não está diretamente ligada à pessoa, mas sim ao ambiente que ela está. E o Banco Mundial trouxe esse conceito numa forma muito simplificada, que facilita a nossa compreensão, que é trabalhar e transformar quase que numa fórmula matemática, que a deficiência é a limitação funcional vezes o ambiente em que a pessoa está inserida. Então, o que seria essa limitação funcional? Eu tenho uma limitação, tenho uma dificuldade de enxergar, uma dificuldade de me locomover, né? Se eu tenho uma limitação muito grave, nível 5, e eu estou num ambiente livre de barreiras, um ambiente zero, totalmente acessível, a minha deficiência é zero, porque eu não tenho desvantagem, porque eu não tenho coisas que eu não possa deixar de fazer, porque aquele ambiente está totalmente adaptado ou acessibilizado para as minhas condições, para as minhas relações. Em contrapartida, se eu tenho uma deficiência ainda que leve, digamos que seja de nível 2, e eu estou num ambiente nível 10 em barreiras, a minha deficiência é 20. Então, quer dizer que a relação da deficiência está diretamente ligada ao espaço, ao contexto social em que as pessoas estão inseridas, né? E muito do nosso desafio é a gente eliminar essas barreiras, é a gente eliminar essa desvantagem que as pessoas com deficiência têm em relação aos demais cidadãos e a gente promover a inclusão, né? Então, isso é muito uma forma de como a gente pode pensar também esse conceito. Dentro da Mais Diferenças, e eu particularmente, eu gosto já não pensar mais num conceito de limitação funcional, mas a gente pensar num conceito de diversidade funcional.
Então, a gente pensar que as pessoas têm diferentes formas de ser e estar no mundo. As pessoas podem enxergar de uma forma diferente. Eu posso ter uma deficiência visual, eu posso ser uma pessoa cega, mas eu posso enxergar através das palavras, através dos sons, através de traduções imagéticas, né? Através de sentidos, de percepções do mundo. Então, eu tenho outras formas de enxergar. Uma pessoa surda, ela tem outras formas de se comunicar, através de outras línguas, outros idiomas, tem outras formas de perceber isso também. Uma pessoa com deficiência física, ela tem uma forma diferente de se locomover. Talvez ela precise utilizar uma cadeira de rodas, talvez ela precise utilizar uma muleta, ou alguma órtese, algum aparelho, algum equipamento que possibilita isso. Então, na realidade, a gente pode pensar que as pessoas com deficiência, elas têm distintas formas de ser e estar no mundo e se relacionar com ele. Mas que isso está diretamente ligado à questão social, ao ambiente em que ela está inserida e como a gente vai proporcionar esse processo de inclusão, né? E também, nesse contexto, por mais que seja uma relação, uma questão social, em termos de legislação, de classificação, né? De fato, é muito diferente uma pessoa com deficiência que vive com uma deficiência ou uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, né? Então, eu posso utilizar óculos, eu não tenho nenhuma deficiência, não tem ninguém na minha família que tem deficiência, e eu entrei nisso por vontade. Um pouco isso que está acontecendo com o Eduardo, que alguns meses atrás era um tema que ele não percebia tanto, e a gente começa a entrar, estudar, entender, e eu, particularmente, me apaixonei, né, por esse processo. Então, imaginem, vamos pensar uma relação dessa relação da desvantagem que as pessoas com deficiência podem ter. Então, imaginem que a gente está, eu não tenho deficiência, eu tenho meu companheiro, meu amigo que usa cadeira de rodas. Se a gente está circulando por um espaço que não tem barreiras, eu e ele vamos poder ir e vir. A gente vai poder garantir o nosso direito basilar de ir e vir, porque esse ambiente está livre. No momento em que eu encontro uma escada, eu posso subir essa escada. O meu amigo, ele vai ficar para trás, porque ele não consegue subir a escada dentro da diversidade funcional dele de locomoção. Ele precisa de uma rampa, ele precisa de uma plataforma elevatória, ou ele precisa, no último dos casos, que alguém o carregue, né? Então, acessibilidade, o que é? A gente garantir a autonomia das pessoas na circulação, nos ambientes de comunicação, acesso a todo e qualquer conteúdo. É a gente criar um ambiente livre de barreiras. E nesse momento em que eu subi essa rampa e o meu amigo ficou na escada, ele está em desvantagem comigo. Então, o que a gente precisa fazer é derrubar essas barreiras, tirar as escadas, num contexto mais simbólico, e proporcionar as oportunidades para as pessoas com deficiência. Porque elas, sem dúvida, têm muita dificuldade, têm uma vida muito complexa em muitos aspectos, mas elas têm total potencial e oportunidade de desenvolvimento, de crescimento e de participar de uma vida social plena, trazendo as suas características, trazendo o seu conhecimento e aprendizado que a gente pode ter. Ao longo da minha vida e da experiência, eu aprendi muito com as pessoas com deficiência. Então, reforçando muito do que o Eduardo traz, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa conviver, a gente precisa estar próximo. E a gente precisa perguntar, porque é com eles que a gente aprende. E muitas vezes, a gente não pode determinar que toda pessoa com deficiência física é uma característica ou é outra, toda pessoa com deficiência visual tem uma determinada característica. Podem ter traços em relação a um grupo, mas eles são únicos. Cada pessoa com deficiência, antes de mais nada, é uma pessoa. Por isso que a gente fala, o termo mais usual que a gente fala no movimento de inclusão de pessoas com deficiência é pessoa com deficiência. A gente não costuma tratar como pessoa com necessidade especial, porque necessidade especial todos nós temos, cada um a sua. A gente não costuma tratar como pessoa portadora de deficiência ou portadora de necessidade especial, porque portar é uma coisa que eu posso portar o meu celular, o meu RG, e eu deixo de portar. A deficiência é uma característica intrínseca da personalidade dessa pessoa, mas ela não é a única. Ela não é, muitas vezes, nem a maior. Ela faz parte disso. Então, por isso que a gente sempre fala, né, e se refere à pessoa com deficiência, ou a pessoas com deficiência, ou ainda a pessoa cega, a pessoa surda, né? A gente não
fala a pessoa surda, muda, porque os surdos, eles simplesmente eles não escutam, mas eles têm a capacidade de fala totalmente preservada, mas eles não falam porque eles não aprenderam isso, a grande maioria deles não aprenderam, e eles têm a Libras como a língua principal, né, como a língua mãe dessa comunidade. E que é uma comunidade fantástica, que tem uma cultura própria, que muitos até dizem, eu não tenho deficiência porque eu sou surdo, eu só tenho uma outra forma de me comunicar e de me relacionar com a informação, né? Então, na medida em que a gente vai abrindo possibilidades, a gente vai abrindo o mundo para as pessoas com deficiência, elas vão desenvolvendo, elas vão construindo, elas vão criando. E, historicamente, a gente teve momentos em que as pessoas com deficiência tinham uma perspectiva totalmente assistencialista. Inicialmente, na perspectiva histórica, as pessoas com deficiência primeiro eram eliminadas, né? Seja porque as comunidades não podiam dar conta de uma pessoa com aquela característica, então elas eram eliminadas, eram deixadas para morrer. Ou, ainda evoluindo, elas eram excluídas, elas eram completamente abrigadas, alijadas da vida em sociedade, né? Então, institucionalizou as pessoas com deficiência. Então, legal, eu posso ter, se eu tenho alguém na família, essa pessoa vai acabar vivendo numa clínica, num hospital, num espaço, às vezes até psiquiátrico, porque é isso, Deus me deu isso, então esse é o processo. Com o tempo, a gente começou a viver muito um processo que se chama de integração. Então, a sociedade aceita as pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência precisam estar mais próximos do que se entende enquanto normalidade. Então, é onde aparecem muitos os processos de reabilitação, de entender, acho que muitos nós aqui convivemos também com isso, poliomielite, né, a paralisia infantil, acometeu o Brasil durante muitos anos. Então, era muito comum que as pessoas com poliomielite usavam aqueles aparelhos ortopédicos porque elas precisavam estar em pé, porque estar em pé é o mais próximo da normalidade. Em longo prazo, o que isso gerou nessas pessoas foi uma série de questões chamadas pós-pólio, a síndrome pós-pólio, de muito esforço, porque tinha que andar de muleta, e não andar numa cadeira de rodas, porque não era aceito na sociedade. Com o tempo, a gente começa a trabalhar, e a integração ela é uma via quase que de uma única mão. As pessoas com deficiência precisam se adaptar, precisam entrar no mundo, precisam se readequar a esta normalidade. O processo de inclusão, ele traz uma lógica muito mais ampliada, em que a sociedade precisa se adequar para poder receber e para poder garantir as equiparações de oportunidades das pessoas com deficiência. Então, a gente tira muito do peso e da relação de ter uma deficiência dos próprios indivíduos, das famílias e das comunidades em que elas estão, e a gente compartilha isso com a sociedade. Então, a sociedade precisa se adaptar, precisa se reorganizar e reaprender muita coisa para poder incluir as pessoas com deficiência. E nesse processo, todos nós aprendemos, todos nós avançamos com tudo isso, né? Também, hoje, se fala muito do modelo médico, da relação do modelo médico com o modelo social. Então, historicamente, o modelo médico ele era muito ligado a essa própria questão mesmo da reabilitação, de deficiência ser uma doença, de ser um fardo, né? E não um processo social, que faz parte da característica humana. Como o Eduardo trouxe os números no Brasil, a gente tem quase 25% da população com algum tipo de deficiência. E no mundo é mais de 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, isso é muito característico da condição humana ter alguma diversidade funcional, alguma limitação funcional. E na medida em que a população vai envelhecendo, esses números vão aumentando, vão criando, né? Vão ampliando. Porque eu sempre digo, se a gente não morrer jovem, é certo que a gente vai ter alguma deficiência, alguma limitação funcional ao longo da nossa vida. E ela muitas vezes não é só essa perda da visão, que a gente tem que usar o óculos, mas ela vai ampliando, ela vai comprometendo, né? Ela vai mudando essa relação que a gente tem com o nosso corpo e com a sociedade, né? Então, como que a gente pode também trabalhar e como que a gente pode
trabalhar um pouco a questão das barreiras. Então, acessibilidade é um recurso fundamental. Hoje em dia a gente ouve muito falar e cada vez mais falar sobre acessibilidade, né? Muito da história do Brasil que aconteceu, o Brasil é um dos países que tem a legislação mais avançada no mundo, né? Mas como a gente tem essa cultura, é difícil às vezes, como a gente diz, essa lei pegou, essa lei não pegou, né? Mas graças a um trabalho de muitos anos da comunidade, das pessoas com deficiência, da luta pelos direitos das pessoas com deficiência, a legislação no Brasil ela vem não só avançando, mas ela vem também sendo implementada, né? Muito importante nesse processo histórico foi a lei de cotas, que obriga que empresas com mais de 100 funcionários tenham em seus quadros pessoas com deficiência. Isso traz uma revolução na sociedade porque a gente passou a conviver mais com as pessoas com deficiência. Elas passaram a ter mais visibilidade e elas também passaram a ser, dentro de uma característica da sociedade, produtivas, né? Porque a gente tem emprego, a gente tem trabalho, a gente é uma sociedade voltada para a produção, para o trabalho. E também passaram a ter poder de compra, passaram a ter renda, passaram a também serem exigidos não só enquanto um cidadão de direito, mas também um cidadão com poder de compra, um cidadão que deve ser respeitado na sociedade de consumo também. Então, a gente vive muito nesse processo de transição, de reconhecimento das pessoas com deficiência, não somente enquanto um sujeito de direito, mas também um sujeito que vai devolver muito para a sociedade, inclusive em termos financeiros. Existem pesquisas que trazem que as pessoas com deficiência no mundo têm um poder de compra de alguns trilhões de dólares. E isso é maior do que muitas economias. E a sociedade, as pessoas, as empresas ainda não percebem isso. Não percebem essa perspectiva e o poder que as pessoas com deficiência têm, e as famílias e quem está em volta. Se a gente tem 25% da população com algum tipo de deficiência, nesse nosso grupo aqui, a gente tem algumas pessoas com deficiência, mas a gente tem familiares, a gente tem conhecidos, a gente tem amigos, a gente tem uma série de pessoas em torno desse grupo social, né, que não é um grupo minoritário, é um grupo minorizado, né, porque 1 bilhão de pessoas no mundo, 25% da população, né, não é nenhuma minoria nesse sentido. Então, muitas vezes, a gente pode utilizar de recursos como acessibilidade, como mesmo o Eduardo trouxe aqui alguns exemplos, de eventualmente ter intérprete de Libras nos eventos, intérpretes de ter, né, conteúdos em braille, conteúdos digitalmente acessível, como um PDF acessível. Então, né, ter rampas ou ter possibilidade de acesso físico arquitetônico, né? Então, acessibilidade ela é um conceito de que possibilita que as pessoas tenham alcance a todos os contextos da vida social, né? E a gente tem algumas dimensões na acessibilidade. E essas dimensões, elas são faladas ou são criadas ou utilizadas para derrubar as barreiras. Então, eu brinco que a acessibilidade é a nossa marreta para derrubar barreiras. Sejam as barreiras físicas e arquitetônicas, que são as mais comuns, porque a gente percebe o degrau, a gente percebe uma escada, né? A gente percebe uma calçada quebrada, né? Sejam as barreiras digitais e de comunicação e de informação. Então, vocês imaginem para uma pessoa com deficiência auditiva, como que é a experiência dela assistir a novela, que é uma das paixões dos brasileiros, ou pelo menos eram, né? Mas as pessoas com deficiência auditiva não podem assistir a novela, porque a novela não tem em Libras. Mal tem legenda em alguns casos. Mas as pessoas com deficiência auditiva que usam Libras não entendem muitas vezes o português, não entendem a legenda, né? Como que elas assistem o Jornal Nacional? Como elas sabem do que está acontecendo? Ou como elas assistem o Jornal da Record? Ou qualquer jornal nesse sentido? Porque elas não têm acesso a esse conteúdo, a essa informação. Então, a gente não está equiparando as oportunidades das pessoas com deficiência. Porque elas não têm acesso à informação, não têm acesso ao conhecimento. A gente está na sociedade do conhecimento e a gente ainda exclui um grupo de milhares de pessoas ao conhecimento, à informação. Muitas vezes elas não estão dentro do contexto de vida social, porque a gente tem barreiras atitudinais, a gente tem preconceito contra as pessoas com deficiência.
e no meio das pessoas com deficiência é chamado de capacitismo. E por que é chamado assim? Como a gente tem, né, a relação do racismo, a gente tem o capacitismo. O capacitismo nada mais é do que a gente subjugar uma pessoa com deficiência nas suas potencialidades, nas suas capacidades, né, em tudo que pode ser feito, ou a gente ainda criar os estereótipos das pessoas, ou a gente não falar com elas, não se referir a elas, se referir a um terceiro ou uma outra pessoa. Então essas são as barreiras atitudinais, que essas são as mais fáceis de quebrar individualmente, porque ela está na nossa mão, cada um pode mudar a sua atitude em relação ao outro, basta ter conhecimento, informação, mas elas, enquanto coletivo, são as mais perversas, porque são onde a gente tem maior dificuldade de quebrar essas barreiras. É onde o preconceito, muitas vezes, ou o capacitismo, determina o futuro inteiro de uma pessoa com deficiência, né? Porque eles, olha, esse cara tem essa característica, então ele não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, a sua família e assim por diante. Enquanto a gente tem que abrir as potencialidades e as possibilidades, né? A gente tem outras barreiras, barreiras metodológicas, mesmo barreiras físicas e naturais. Como é que uma pessoa em cadeira de rodas chega na praia, se é difícil empurrar uma cadeira pela areia, né? Então tem muitos desses conceitos e contextos, né? E a gente tem um conceito muito bacana, que é o desenho universal, que a Maria está aqui, eu estou vendo ela, que é o que a gente, né, gosta muito. Desenho universal é a gente não adaptar, é a gente não fazer para cada um dos grupos, mas é a gente fazer para todo mundo. Como que a gente entende a diversidade humana e como a gente atende às múltiplas necessidades e possibilidades dessa diversidade humana? Então, a acessibilidade ela é um caminho para a gente construir isso, mas o desenho universal é a nossa utopia, é onde a gente quer chegar. Como a gente constrói esse mundo para todo mundo, né? E também é muito importante a gente entender a diferença de acessibilidade e inclusão. A acessibilidade ela é um meio para a inclusão, né? Mas uma escola especial em que só tem alunos ou crianças com deficiência pode ser totalmente acessível, mas ela não é inclusiva. Ela só vai ser inclusiva, ou a gente só vai conseguir garantir a inclusão, quando, através da acessibilidade, a gente poder equiparar as oportunidades das pessoas com deficiência, eliminando as barreiras, eliminando as desvantagens que eles têm, e aceitando e convivendo com eles numa perspectiva social. Assim a gente vai ter a inclusão, né? E muito do que esse grupo, do que as pessoas que estão aqui no nosso grupo, que quer apoiar o Rotary nesse processo, é a inclusão das pessoas com deficiência, né? É que a gente possa garantir muito nesse processo. Eu já falei bastante, gente. Esse é um tema que eu posso ficar dias com vocês conversando, né? Acima de tudo, é uma paixão, mas a gente tem ainda alguns minutos, eu vou abrir aqui também para comentários, ouvir os outros colegas e ouvir vocês também. Obrigado, Luiz. Eu não posso deixar passar a oportunidade de escutar a doutora Maria de Mello, que chegou aqui agora. Ela chegou, quando eu falo chegou aqui, não é aqui na reunião, ela chegou aqui no Brasil, vindo lá do outro lado do mundo, e a gente ainda não teve a oportunidade de escutar a doutora Maria de Mello. Por favor. Gente, muito obrigada, Eduardo. E eu queria, primeiro, desculpar que eu entrei atrasada, eu literalmente esqueci da reunião, eu estou tentando me reorganizar, e adorei o Luiz falando. É bom demais que o Luiz, para mim, é como se fosse um filho, né? E a gente vê com tanta... E é isso mesmo, né? Eu acho que a gente está junto a questão muito maior do que a acessibilidade ambiental, são os princípios de inclusão. Você pode estar num local que não é acessível, mas as atitudes são inclusivas, e isso vai muito mais da atitude humana em relação à diversidade funcional de uma população ou de um segmento, do que a questão ambiental. Então, muito mais do que mudar ou de retirar as barreiras arquitetônicas do ambiente, a gente tem que mudar o nosso mindset, é a forma de pensar mesmo nos princípios da igualdade e equidade, porque não é só igualdade, é equidade de direitos. Aí o Eduardo falou, eu estou de volta no Brasil mesmo, eu vou estar morando em São Paulo, Eduardo Samir, já falei com ele e tudo, então a gente vai estar vendo lá uns clubes do Rotary em São Paulo. Hoje eu estou em Belo Horizonte, mas no sábado eu vou embora.
E aí eu vou estar mais inteira para vocês. Com a história da diferença do horário, eu lá em Abu Dhabi era difícil demais, eu não dava conta, eu dormia, né? Um dia eu participei da reunião, quando eu acordei de madrugada, o telefone do meu lado e eu dormindo, e cadê a reunião, sabe? Então, assim, conta comigo, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada, Maria. Acho que alguém quer... Eu queria falar, Eduardo, já atravessei você, né? Tá, não, só antes de você falar, queria agradecer também a presença do Ademar. O Ademar é o presidente da Associação Leopoldense de Deficientes. Ele participou do nosso programa na semana passada, eu fiz o convite, e ele já está no nosso grupo aqui, então acho que a presença dele vai ser bastante importante para o grupo. Ok, Adriane, pode falar. Gostei muito da fala, Luiz, muito bom. E eu queria falar assim, de uma questão que eu vivencio, eu como mãe, né, é a falta de acessibilidade mesmo. E a importância do sem acessibilidade não existe inclusão, é que muitas vezes a pessoa pensa, eu sou uma mulher periférica, e aí muitas vezes a pessoa pensa assim que tem que dar uma cesta básica e a cadeira de roda para o nosso filho. Então, ele ganhou a cadeira de roda e a mãe dele ganhou a cesta básica. Mas eu moro no morro, no bairro, em Belo Horizonte, moro no morro, no Taquaril, e para chegar na minha casa, sobe escada. Como eu vou subir na minha casa com essa cadeira de roda? Minha casa não é assim, tá? Eu estou dando só um modelo, um exemplo. Que importância que teve essa cadeira de roda? Aí a gente vê essa mãe andando com o menino no colo e pensa, a mãe tem preconceito com a cadeira de roda, por isso o menino não usa cadeira. Mas ela não tem acessibilidade para usar esta cadeira. Muitas vezes também a gente participa de uma comunidade religiosa e lá na igreja eles estão rezando, todo mundo fazendo campanha para o menino andar. Se eu usar a cadeira de roda, eu estou desacreditando de Deus. E aí, mesmo que eu tenha todas as possibilidades de usar, eu vou continuar pensando que eu estou negando o poder de Deus na minha vida e não vou ter acesso aos recursos que existem e que estão apropriados para mim. O SUS deu, algum clube deu, um amigo rico deu, mas o meu cérebro, né, a minha mudança de cabeça, de forma de pensar. E aí existe a acessibilidade, que o Rotary, mesmo que ele esteja todo acessível, como o Luiz falou, uma escola toda adaptada para uma pessoa com deficiência, mas lá não existe uma possibilidade de pensar diferente, de conhecer outras informações, esse lugar não é acessível, mesmo que seja um local adequado para mim. Então, é muito mais do que ter os recursos, é ter a informação. Informação do que é isso, o que significa isto, por que nasceu essa pessoa, ela é uma praga, ele é bom ou não é? Aí fala assim, não, Adriana, você está voltando lá no século passado. Não, hoje nasce uma criança e a mãe escuta a informação dentro da clã religiosa que talvez seja uma maldição essa criança que chegou. E aí ela fecha um monte de portas de recursos para essa criança. Ela fecha as acessibilidades. Então, muito mais do que os recursos, a informação, que é um acesso. Então, muito obrigada, Luiz, adorei sua palavra, e que vocês todos, que são ou que não são pessoas com deficiência, que estão entrando e abrindo essa oportunidade, não pense só em mais outra informação que o Luiz trouxe, e que vocês precisam de saber mesmo. O poder de dinheiro é da pessoa com deficiência. Eu estou com um tanto de mãe que o filho com deficiência morreu e a família ficou miserável, porque o menino era a única pessoa de recurso de dinheiro, que era o BPC do governo, era o dinheiro da família. E agora a criança morreu e não tem recurso. Então, mesmo a pessoa com deficiência miserável, o pobre, muitas vezes ele que é o arrimo de família, porque é o benefício que ele recebe do governo, que é o sustento da casa. Então, de alguma forma, quando você olha para essa pessoa, você também está olhando para um potencial comprador, porque o dinheiro circula na mão dele, pelo menos aqui nas mães periféricas.
o dinheiro é o BPC do filho. Então, a gente precisa de manter esse menino vivo e saudável, porque senão a gente vai passar fome. Então, olha para você ver que absurdo e que dificuldade que é o universo. Vai muito além de uma simples cadeira de roda. Quero falar também. Pode? Eu ia pedir desculpa, né, por também ter chegado bastante atrasado. Eu tive um probleminha no carro aqui e acabei agarrando. Perdi, com certeza, aí o Luiz falar, pelo pedacinho que eu vi aqui, com certeza a gente ia ter bastante sintonia, né, com a fala dele, né? Um abração para a Maria também, para todos, né? Bom, eu queria falar... A Adriana falou muito da questão das doações, né? Eu acho que até muitas doações nem são acessíveis, né? Porque eu vou citar o Rotary, tá? Me desculpem os rotarianos. O Rotary comprou 50 cadeiras que vai dar lá para as pessoas com deficiência, mas ele não procurou se informar que tipo de deficiência que aquele sujeito tem, se aquela cadeira está adequada a ele, que às vezes uma cadeira custa aí 500 milhões, mas ela não vai servir para um sujeito que poderia usar uma cadeira de R$5. Tudo hipotético. Tá? Então, é muito importante isso também, até nas doações, eu que realmente, né, porque senão a cadeira de roda não é acessível, né? Ela é uma forma de locomoção, mas não é igual um sapato, né? Você não... Quando você compra um sapato, você que vai lá e olha, experimenta, aquela coisa toda, tem todo, né, esse cuidado. Geralmente, quando você ganha um sapato, se a pessoa não procura saber o tamanho do seu pé, você não vai nem conseguir andar com ele, não é? Cadeira de roda é mais ou menos da mesma forma. Tá? Pois é, eu vou ser pior, eu vou te ajudar com esse trem aí. Aí eu e o Zé, a gente teve vontade de trabalhar muito tempo junto, a gente viu muito disso, o pessoal queria doar, né, Zé? E falava, quero 50 cadeiras. Aí nós, qual que é a necessidade? A história da cadeira de rodas, a gente pensa que é um óculos. O meu óculos é todo cheio das coisas, porque eu tenho uma necessidade específica. Com a cadeira de rodas ou qualquer produto assistido, é a mesma coisa. Se ele não está adequado, vai causar outros problemas que vão comprometer ainda mais a questão funcional do usuário e dos cuidadores da família inteira. Né, Adriane? Então, isso é muito sério. Uma das coisas que eu acho muito legal no Rotary é essa proposição de doações. Mas que conte conosco, com esse grupo aqui, para a gente poder ajudá-los a fazer uma doação que realmente promova a funcionalidade daqueles que vão receber. Maria, sobre isso, bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu estou adorando aqui, eu tenho 3 mineiros aqui, eu estou até agora mesmo, estou falando com sotaque. Eu queria saber como é que é em Abu Dhabi, você falar com sotaque mineiro. Lá, Eduardo, eu falava só inglês, né? Sim, mas com sotaque mineiro. Deixa eu falar uma coisa. Aqui eu me sinto muito em casa, muito em casa. Então, quem já me viu profissionalmente, eu brinco, Eduardo, que aí eu me fantasia de doutora, sabe? Sobe no salto, aí o sotaque até some. Agora, em casa, como eu sinto que eu estou, o sotaque vem mesmo, né? Isso aqui eu estou matando a saudade. Mas sobre esse tema de cadeira de roda, eu queria escutar a companheira Renata, e eu acho que ela tem coisa a falar sobre isso. Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês, conhecendo esse trabalho aí de vocês, bacana aí. Com relação às cadeiras de rodas, né, nós coordenamos aqui uma distribuição de doações que vem dos Estados Unidos, de uma ONG americana chamada Free Wheelchair Mission. Inclusive, eu acho que a região de Porto Alegre já recebeu também a doação dessa ONG americana. Mas esse ano nós tivemos aí a grata surpresa de receber 3 containers de cadeiras de rodas. Então, nós temos feito um trabalho bem grande em todo o Paraná, né? Já estamos aí alcançando 4 distritos no Paraná e também estamos alcançando aí um distrito no Mato Grosso para atender a comunidade indígena que lá reside. Então, nós temos feito aí um trabalho bastante grande, selecionando pessoas que necessitam das cadeiras, né? E
Renata, conta para a gente como é que esse processo de seleção e de combinação do modelo da cadeira com a necessidade de quem vai receber. Por favor. Nós fazemos aqui a capacitação dos Rotary Clubs, onde a gente ensina como fazer a medição e a abordagem desses cadeirantes. Então, com a medição que é feita, né, com a trena no quadril, a gente depois identifica qual tamanho de cadeira ele necessita. São 4 tamanhos: pequeno, médio, grande e extra grande. E a partir daí, então, a gente envia o tamanho da cadeira correta para aquele Rotary Club fazer, então, a entrega posteriormente. Também é feita a medição da perna e a medição das costas, que também essa cadeira é totalmente ajustável para o maior conforto do cadeirante. Então, acho que eu respondi. Sim. E, Haroldo, acho que você já tem assunto para levar para o Francisco, né? Exato. Eles têm lá depois. O Rio de Janeiro tem um clube, o Rotary Clube da Penha, que é o grande fornecedor de cadeira de rodas dos clubes do Rio de Janeiro. Pessoal, alguém mais quer se manifestar? Eu sou muito preocupado com o horário, apesar que a gente começou um pouquinho mais tarde, eu estou dando aqui mais 10 minutos. Zé Maia. Bom, Renata, outra coisa também que a gente precisa, né, tá olhando, não sei se, né, a ONG que você citou, ela também tem esse tipo de trabalho, é a manutenção dessas cadeiras, porque o que tem ocorrido? O SUS, por exemplo, ele disponibiliza, né, algumas cadeiras, inclusive as cadeiras motorizadas, mas, muitas das vezes, você sabe que um pneu de cadeira de roda, qualquer um, é caro. E o sujeito não tem condição de manter, de fazer a manutenção dessa cadeira. Aí o que acontece? Várias e várias cadeiras, eu tenho visto muito isso aqui em Contagem, tá? Várias e várias cadeiras estão sendo, assim, sucateadas mesmo, sabe? Pessoa não utiliza, larga de qualquer jeito, porque não tem condição de comprar um pneu para aquela cadeira, né? Cadeira comum, gente, é um absurdo já o valor, né? Eu estou com uma cadeira que eu comprei recente para dança, eu fui olhar pneu para ela, um par de pneu dela é R$637. Tudo bem, graças a Deus eu tenho condição de comprar, mas e as outras pessoas, sabe? É uma loucura o valor que é essas coisas. E se não tem essa manutenção, imagina, você pega aí uma cadeira motorizada, que deve estar aí por volta de 8 a 10 mil, mais ou menos, aí uma Freedom, né? Aliás, um outro boque. Se você não tem condição de estar fazendo a manutenção dessa cadeira, daqui a pouco essa cadeira não está te servindo mais. E aí, você vai fazer o quê? Essas cadeiras que nós recebemos, seu José, ela vem já com várias peças de reposição, sabe? Inclusive pneu, câmera, vem bastante. E, por incrível que pareça, a nossa demanda para peça de reposição é pequena. A gente tem peças armazenadas aqui há mais de 5 anos, porque os Rotaries acabam não solicitando, não acompanhando como é que está o andamento e a manutenção das cadeiras, sabe? Mas todos que nos pedem, a gente tem, atende e deixa a cadeira novinha. Mas são cadeiras simples, funcionais, né? São cadeiras que não são dobráveis, sabe? Então, para a população de baixa renda. Tá? Não tem nada de sofisticado e nem automatizado. É isso. Sim. E as pessoas sabem que tem essa possibilidade de pedir peças, né? Porque se o Rotary não faz esse acompanhamento, a pessoa não sabe que ela pode pedir, o Rotary não sabe que a pessoa precisa, aí fica desencontrado, né? Nas nossas capacitações, a gente explica tudo certinho, sabe? Inclusive, a gente mostra peças, a gente tem um manual que a gente envia para cada Rotary Club, a gente tenta fazer o nosso melhor para capacitar as pessoas que estão trabalhando no projeto. Isso. É muito importante isso, viu, Renata? Parabéns para vocês, assim,
A doutora Maria já me conhece, assim, a minha ONG aqui, eu sou periférica mesmo, então eu não tenho dinheiro, e todo dia tem uma mãe me pedindo uma cadeira por essas questões que o Zé falou. O pneu estragou, não consigo comprar outra, e eu fui tentando, agora eu estraguei a cadeira, porque não tinha os acessórios, né? E aí... eu já levei cadeira que não tem jeito mais. Doutora Maria, pelo amor de Deus, faz alguma coisa com isso aqui para me ajudar uma pessoa. E é mesmo a questão da falta de informação. Eu acho que o mais importante quando a gente quer falar sobre a pessoa com deficiência é a gente informar com aquela pessoa. Porque eu hoje sei quando o João, filho tem paralisia cerebral grave, essa cadeira já não serve mais. E o SUS demora, sei lá, uns 5 anos. Quando você chega lá para ganhar de novo, o menino já cresceu do tamanho que o fisioterapeuta mediu no posto. Então, a gente tem o recurso do governo é muito grande, das ONGs também é muito grande. Eu vejo locais com inúmeras cadeiras, como a MR, onde meu filho faz fisioterapia, tem sempre umas 200 cadeiras no corredor. E tem sempre umas 400 mães me pedindo cadeira. Então, alguma coisa está errada neste processo. E o que eu acho que falta é a gente se informar, a comunicação. Por que a cadeira está tomando sol lá no pátio daquela ONG, daquela organização, e tem mãe carregando o menino, e daqui a pouco vai ter a mãe e o filho precisando da cadeira, porque a coluna da mãe estragou, né? Então, a gente precisa de saber conversar, e é muito necessário o acesso aí para a família e para a pessoa com deficiência, a informação. Explica para eles também, porque a gente tem muito medo, a gente não sabe das coisas que estão acontecendo, das possibilidades, e aí a gente perde o recurso, né? E às vezes a gente que ajuda fica assim, nossa, mas tem a cadeira aqui e eles que não vieram buscar. Talvez eles não tinham dinheiro para pagar a passagem. Talvez eles não. O pastor falou para eles que se pegar a cadeira, ele aceitou a ordenança do diabo. Então, a gente explicar, Deus está usando a cadeira, até a ordenança do diabo não está aí por aí, Deus vai usar a cadeira até o pastor conseguir fazer ele andar. No dia que o pastor conseguir fazer ele andar, você vai doar outra cadeira para outra criança que não conheceu esse pastor poderoso seu que faz andar. Aí o dia que o outro fazer, eu vou explicando assim, vou aceitando a religião dela, eu rezo com você, faço a corrente com você, mas vamos usar a cadeira até o dia que Deus... Quero interesse esse pastor aí. Antes de Deus fazer, vamos usar a interferência. Não tem importância, é só para poder a pessoa ter paz e continuar com a cadeira. Né? Se vai dar ou não, eu não sei, mas se um dia acontecer, eu vou até fazer fila lá também, porque eu quero que aconteça para mim. Mas enquanto é isso, usa a tecnologia, que é muito legal, dá para usar tudo. Ok, Adriane, sem querer te cortar, mas já cortando, eu estou de olho no relógio aqui. Quero dar as boas-vindas aqui para Silvana Maricato. Esse nome complicado, a gente pode falar Tita, tá? Eu acho que... Tita, isso! É mais fácil. Bom, pessoal, é bem mais... eu acho que todo mundo gostou. Muito obrigado, Luiz. Foi muito boa a sua fala. Eu gostei muito dessa reunião de hoje aqui, desse nosso papo. Os rotarianos devem ter sentido a quantidade de trabalho que existe por aí para a gente fazer. Eu acho que a gente que trabalha, os clubes que trabalham com doação de cadeira de rodas, e acho que é aquilo que eu falei lá no início, né? Vamos perguntar o que eles precisam. E eu achei muito bacana também essa integração entre as diversas pessoas aqui, a Renata e o Antônio lá do Paraná, que estão aqui já conosco, que a Renata trabalha
dentro do distrito lá do Paraná, nessa área de cadeira de rodas, vocês viram aqui. O Antônio também é presidente agora de um Rotary voltado às pessoas com deficiência. E logo no início, que a gente começou essas reuniões, eu sugeri aqui que a gente pegasse cada semana para falar sobre uma deficiência. Eu quase apanhei aqui dentro, porque falando, não existe isso de falar sobre uma deficiência. Tem que ser visto de uma forma global, porque, como a gente viu naqueles números que eu mostrei no início ali, a conta não fecha, né? Que tem pessoas que têm, não é só somar as pessoas com cada deficiência, que isso vai dar mais do que 100%, porque muitos têm mais do que uma deficiência. Então, você tem o surdo que está numa cadeira, o surdo que também tem deficiência visual, e assim por diante. Acho que é muito mais complexo do que simplesmente a gente abordar uma determinada deficiência. Eu já pedi aqui para a próxima, eu queria ver com o nosso grupo aqui sobre a frequência dessas reuniões. Eu estou vendo que muita gente não veio, até porque se esqueceu da reunião. Então, eu queria propor que a gente voltasse com a reunião semanal, que aí a gente sempre sabe que quarta-feira, às 17 horas, tem reunião. Quem não puder vir, infelizmente, fica para outra. À medida que a gente conseguir gravar a reunião, a gente coloca à disposição. Essa de hoje foi gravada, eu vou depois, vou ver se eu consigo editar e para poder divulgar. Na próxima semana, então, eu já pedi a Adriane para falar um pouquinho sobre a AME, que é a instituição dela, que ela trabalha não com os deficientes, mas ela trabalha com as mães, que são as pessoas que estão por conta ali, e também vocês vão se surpreender com a quantidade de problemas que ela tem. Aqui ela citou um pedacinho, ela falou sobre o BPC, que é a verba que o governo dá, né, o salário que o governo paga. E aí você tem uma coisa que ela citou, que o deficiente morre e a mãe fica sem o dinheiro e sem ter o que fazer, porque ela não sabe fazer nada. Tem gente que não faz nada porque ganha aquele salário. E aí a gente vai começando a entender o que acontece nesse grande mundo, né, nesse grande universo das pessoas com deficiência e no universo que a gente está querendo abordar, que é a inclusão. Como é que o Rotary pode usar essas informações que a gente está vendo aqui para que nossos clubes sejam inclusivos e como é que os nossos clubes podem ajudar esse universo de pessoas que está não só doando uma cesta básica, doando uma cadeira, mas tornando a vida deles mais normal, mais universal, como está se pregando hoje. Agradeço a presença de todo mundo hoje aqui e esperamos ter uma nova reunião, então, até maior agora, que agora a gente vai saber que é toda quarta-feira, às 17 horas, e vamos ver se a gente consegue encher essa tela com mais janelinhas. Muito obrigado a quem veio pela primeira vez, esperamos tê-los de volta, e basicamente acho que todo mundo que está aqui já entrou no nosso grupo, né? Faltou o Haroldo, não sei se ele vai se interessar em continuar participando. Então, a gente está conseguindo agora estender para outros estados. Então, nós já temos aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Precisamos pegar Santa Catarina agora para poder, pelo menos, fechar a região. Tá? Eduardo, só uma pergunta. A gente pode buscar mais gente do Norte, do Nordeste para incluir? Com certeza. Então tá, beleza. O que eu estou pedindo, Maria, é que não inclua, tem muita gente aqui que pode incluir diretamente no grupo de WhatsApp. Eu estou pedindo que não faça isso antes de cadastrar, tá? Senão a gente perde o controle. Eu vi que o banco de dados do Ralph, lá nos Estados Unidos, está mais completo do que o meu com relação aos participantes brasileiros. Eu estou pedindo aqui, e não consegui ainda, nós estamos... Eu estou com o WhatsApp aberto aqui, só checando aqui, nós estamos com 34 participantes no grupo,
E eu estou no meu banco de dados aqui, não tem nem 15 pessoas ainda registradas. Então, para a gente conseguir manter o registro de todo mundo, primeiro preenche os dados e depois, então, inclui no WhatsApp. Mas a ideia é trazer gente de todo o Brasil e, quem sabe, a gente consegue, como o Ken conseguiu lá, montar um Rotary Club aqui um brasileiro com pessoas de toda parte. Mais alguém? Mais alguma coisa? Na hora que fizer o convite, manda o formulário para a pessoa. Exatamente, é o que eu tenho feito aqui. Quer dizer, os que estão aqui hoje, o Antônio e a Renata já preencheram, o Ademar, que entrou agora, também já preencheu. Falta agora o Haroldo, que ele me passou o telefone dele agora aqui. Em seguida, eu passo para ele o link do formulário, para a gente poder colocá-lo também no grupo de WhatsApp. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Haroldo, fala com o Chico, que eu senti a falta dele aqui. Espero tê-lo na próxima reunião. Tá? Gouveia. Eu tinha uma aula para dar hoje, aí não poderia. Gouveia está aqui que nem coruja, só prestando atenção. Tá bom. Obrigado pela participação também. Um abraço, boa noite. Tamo junto. Espero que leve isso daqui lá para o Rio de Janeiro. Parabéns aí pelo projeto. Lembrando que a gente tem aqui, temos um know-how bem bom sobre aparelhos auditivos, você sabe disso, de quanto nós, e o que a gente puder ajudar sobre esse aspecto, estamos às ordens. Precisamos de um representante aí do projeto dos deficientes auditivos aqui para o nosso grupo, para trazer a nomeado o Haroldo. Põe o Haroldo aí, sem consulta. Tá bom, então. Tá bom. Então, fica faltando alguém lá do Penha para representar as cadeiras de roda. Muito obrigado, estou encerrando, então, aqui. Um abraço para todos. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Parabéns aí.